o Paredão, o Gordon Banks do Baianão. Marcelo Rangel, tu é lindo, tu é maravilhoso. Fala, Rangel. Distanciar, né, do pessoal ali da frente. Uma palavra muito usada no nosso grupo foi a competitividade, que a gente não teve em casa, né, na última rodada. E hoje a equipe teve muita competitividade, agressiva, uma equipe que soube jogar o jogo. Então acho que a equipe, o grupo está de parabéns por essa grande vitória. E agora é olhar sempre para cima. Temos um jogo agora perante o nosso torcedor. Já pedimos o apoio do nosso torcedor novamente, porque a Série B é dificílima. Cada jogo é realmente uma final, é uma decisão. Então a gente precisa do nosso torcedor agora voltar a vencer em casa. Aí a presença do Marcelo Rangel. Marcelo Rangel, o Gordon Banks do Baianão. Meu amigo, é o futebol paraense, é o Leão Azul fazendo bonito. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. É o Leão vencendo fora de casa. E eu tenho certeza, igual aquela figurinha que rola no WhatsApp, para o próximo jogo, mais de 800 mil torcedores azulinos confirmados no Estádio Olímpico do Pará. E se eu fosse o Tonhão, eu daria a forra. Eu seria maluco, eu seria louco de colocar 20 conto o ingresso no próximo jogo. Se eu fosse o Tonhão, para abarrotar de gente no próximo jogo e não deixar o Botafogo sequer tocar na bola. Mas está celebrando a vitória do Clube do Remo e já são 1000 aparelhos conectados se juntando aqui conosco para acompanhar esse pós-jogo. E a festa da torcida azulina você acompanha aí no nosso YouTube, né? Os vídeos que os nossos ouvintes mandam pra gente da festa nos bares aqui na cidade de Belém. Olha só, os bares lotados. A torcida do Remo que passou um sufoco danado, comemorando bastante, porque o Remo volta a vencer no Campeonato Brasileiro. O Remo que está sofrendo. Breaking news aqui, senhoras e senhores. Informação do Bruno Amâncio e da Beatriz Reis no Globoesporte.com. Rafael Castro vai para o Londrina. Vai emprestado para o Londrina, Rafael Castro, informação que acaba de chegar, senhores. Boa sorte para o Castro, vai para um time que vai passar para a próxima fase da Série C. É um cara trabalhador, é um cara que tem seu nome, sim, na história do Clube do Remo. Se o Clube do Remo está vivendo hoje essa fase de estar na 5ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, eu tenho uma frase que eu aprendi com a vida, que todo ingrato é mau caráter, entendeu? E o Rafael Castro, ele entrou numa fogueira contra o Ipiranga. O Rafael Castro foi fundamental para o acesso do Clube do Remo. Então, primeiro, eu gostaria de te perguntar sobre o jogo defensivo da equipe, porque a gente viu o América crescer depois do pênalti, mas a equipe se defendendo muito bem e não deixando o time dono da casa criar chances reais. Eu queria que você me falasse como que você pensou esse jogo. Bem, antes de mais, boa noite. Faz parte da estratégia, portanto, sabíamos os momentos, os timings de pressão, onde poderíamos roubar a bola ao adversário. É evidente que retirámos claramente profundidade ao adversário, sentimos-nos confortáveis. Tivemos algumas situações em situação de transição que podíamos ter terminado logo o jogo na primeira parte. Basicamente, os jogadores foram fantásticos, interpretaram muito bem aquilo que era a estratégia do jogo. É um jogo muito característico e nos vamos entregar um bocadinho àquilo que a competição pede. Quando tivermos a oportunidade de termos bola, vamos ter a bola. Quando o adversário acharmos que é melhor lhes dar a bola e controlar o jogo sem ela, assim o fazemos, e é importante nós termos essa versatilidade tática. Que os jogadores foram inexcedíveis na maneira como interpretaram, acabam por ser justos vencedores, porque, como disse bem, o adversário finalizou muitas vezes fora da área, muitas das vezes através de cruzamento, portanto, ou de bola parada, situações de meia distância, basicamente chances reais que eu me lembro, talvez a acabar o jogo, do Figueiredo, com uma defesa do Rangel, porque na primeira parte praticamente as chances que eventualmente, ou as finalizações que eles tiveram, foi a partir de situações que nós tivemos algum erro de passe. Portanto, acho que é um resultado justo, uma equipa madura, personalizada, com caráter, e que principalmente uma equipa que conseguiu competir, que conseguiu se entregar ao jogo de corpo e alma, e portanto, e por isso os jogadores estão de
parabéns. E com essa vitória, o Remo ele se coloca agora na briga pelo acesso, né? Tá ali na porta do G4. A gente viu o América com muita torcida, mas a torcida do Remo fazendo muito barulho, lotando o setor visitante. Eu queria que você me falasse um pouco sobre o papel da torcida nessa campanha do Remo. Olha, por onde nós temos andado, olha, primeiro de frisar a segunda vitória fora de casa, que isso é fundamental. Portanto, quando nós chegámos aqui, o Remo não tinha ganho nenhuma vez fora de casa. Isso é um sinal de crescimento da equipa e de perceber que temos que ser os mesmos em casa ou fora dela. É evidente que por todo o lado que nós andamos, a torcida nos acompanha, nos empurra, nos puxa. Para ela também, eu percebo que nós passamos muito de bestas a bestiais em tão pouco tempo. Mas para ela também esta vitória, portanto, para aqueles que estiveram aqui presentes, para aqueles que ficaram em Belém, para aqueles que nós sentimos a força deles, mesmo longe sentimos a força deles aqui, que nos empurraram por uma vitória importante, que são todas elas importantes. Não vale a pena agora estarmos a falar se estamos à porta do G4 ou se é para o acesso. Eu já disse que é para o acesso, portanto não vou esconder. O importante é nós entrarmos no G4 na altura certa. Não interessa agora entrar para depois sair, portanto é entrarmos na altura certa. Perceba a ansiedade. Eu agora, é evidente que pedia à torcida, e acho que ela é capaz disso, de lutar o Mangueirão. Vamos lutar o Mangueirão. Faço um apelo enorme, portanto, eu sei que às vezes não é como nós queremos, às vezes percebemos que a ansiedade do torcedor é só ganhar. Durante este caminho, que isto é uma prova de uma maratona, isto não é uma prova de 100 metros, portanto isto só acaba no fim daqui a 16 jogos, certo? Daqui a 16 jogos, vamos lutar o Mangueirão, vamos mostrar a força do Remo, porque quando nós queremos, nós acreditamos, nós ganhamos. Faço esse apelo, não por mim, pelos jogadores, pela história gigante do Remo. Vamos provar o quão gigante é o Remo e empurrar esta equipa. Vamos fazer uma onda azul, o fenómeno azul que tão conhecido é, e vamos encher o Mangueirão. Tem 40? Vamos pôr 40 mil, portanto, é um apelo que eu faço. Gostava de viver isso com eles, mas gostava de viver antes do momento que eles tanto anseiam. Portanto, todos os momentos, até esse momento que eles anseiam, são importantes. E não podemos esquecer destes pequenos passos que nós temos que dar até àquilo que eles ambicionam. Precisamos muito deles, eu sei que eles precisam muito de nós, precisam de que nós demos essa vitória para eles se encherem de confiança, mas mais uma vez, faço o apelo pelos jogadores, e pela história gigante do Remo. Vamos novamente fazer renascer este gigante do futebol brasileiro e colocá-lo no devido lugar. Antônio, a pergunta do Tilon, do Diário do Pará. Foi uma vitória da tranquilidade e experiência, com o time sabendo controlar a partida? Isto quando se ganha, as perguntas são rosas. Nós quando a vitória não vem, nós vamos procurar sempre qualquer coisa negativa. Quando a vitória vem, é evidente que nem tudo foi perfeito. Portanto, acho que a equipa fez um grande jogo sob o ponto de vista da sua organização defensiva, porque claramente conseguimos condicionar o adversário, conseguimos encaminhá-lo para onde nós queríamos, conseguimos controlar o jogo sem bola, retiramos profundidade ao adversário, conseguimos roubar a bola nos sítios onde nós queríamos para poder transitar e criarmos as chances que nós tínhamos que criar para poder vencer o jogo. Podíamos ter matado o jogo logo na primeira parte, não o fizemos, e acaba sempre com 1-0, fica sempre um jogo perigoso, mas acaba o jogo por ser uma vitória merecida pela equipa que melhor interpretou o jogo, por melhor que interpretou aquilo que é a estratégia do jogo, e o nível competitivo dos jogadores foi altíssimo. Portanto, para eles esta vitória é para todo o torcedor azulino que merecia ela. O quanto o aspecto físico dessa vez pesou a favor do Remo, que não correu maiores riscos e pôde controlar as ações na maior parte do jogo? Olha, nós corremos alguns riscos sobre o ponto de vista físico. Um deles foi o Nico, e tentámos esgotar até à última, porque só tínhamos mais uma parada durante o jogo e precisávamos de fazer alterações para mais jogadores. Tivemos a infelicidade do Marrone, portanto, e do Pavani, portanto, sobre o ponto de vista físico em si, conseguimos ser mais consistentes ao longo do jogo todo, mas acabamos por
machucar 2 jogadores que nesta altura nós não queremos. A pergunta do Rodolfo, do O Liberal. O Remo joga a maior parte do jogo sem a bola. Foi a opção do Remo ou o América impôs isso? Como Pavani e Cantígio se encaixam em um modelo mais reativo? Vamos lá ver, nós temos que ir ao encontro daquilo que o jogo pede e que os adversários nos convidam a fazer. Portanto, é estratégia, o futebol é estratégia, portanto, é a arte da guerra. Acho que convidava as pessoas a lerem esse livro. Porque o que é que me vale ter a bola se contra o Cuiabá tivemos 70% de posse de bola e ficou 0-0? Portanto, o que interessa no futebol, é o resultado. E as pessoas só vão avaliar os trabalhos das equipas pelos resultados. Elas querem saber se foi com a bola, sem a bola. Elas não querem saber nada disso. Isso é patreta. Se ajudarem a mastigar aquilo que é o jogo, eu até convido as pessoas a falar. Agora, coisas superficiais, eu estou fora disso, eu estou completamente fora disso. É estratégia, soubemos defender o adversário sem a bola. Quem conhece as minhas equipas já sabem como é que elas se comportam dessa forma, portanto, independentemente de ser na Série A e agora hoje que vivo na Série B, portanto, quando tivermos que ter a bola, nós vamos ter que ter a bola. Quando tivermos que saber defender sem a bola e controlar o adversário sem ela, a equipa já disse que ela foi muito e é muito versátil sobre o ponto de vista tático. Você já falou que incomoda o alto número de defesas do Marcelo Rangel no campeonato. Hoje ele fez 7 defesas dentro da alta média dele. Como você analisa esse fato? Isso aí, hoje peço desculpa, as finalizações, isso aí, que eu me lembro, uma coisa é eles estarem à baliza e eu defender. Se estarem à defesas do Marcelo hoje, que até eu defendia. Portanto, nós também temos que ser intelectualmente honestos na nossa análise. Agora, já disse, a acabar o jogo do Figueiredo, claramente é uma defesa a Marcelo Rangel. Portanto, da mesma forma como o Mateus conseguiu defender uma ou duas situações que nós criámos. Portanto, eu acho que hoje as finalizações foram 90% sem perigo. Há realmente uma ou duas que o Marcelo esteve lá e como grande guarda-redes acaba por também nos ajudar dentro daquilo que é o resultado final, que acaba por ser um resultado final justo para a melhor equipa em campo. Rigorosamente nada. De clube. O Remo teve 2 chances de gol no jogo, fez uma e perdeu o outro. Ganhou o jogo com sofrimento. Por que teve que sofrer demais? Olha, eu não vi isso, mas mais uma vez... É assim, quando nós ganhamos é porque... Quando não ganhamos é porque não ganhamos. Quando ganhamos é porque ganhamos, portanto... Nós só precisamos de uma oportunidade para vencer o jogo, portanto... As pessoas não estão contentes. Portanto, essa é que é a questão. Portanto, mas, como eu disse, acho que vou-me tornar repetitivo, acho que sobre o ponto de vista estratégico a equipa foi impecável, sobre controlar o jogo do adversário sem bola, pressionar onde e como devíamos, roubar a bola nos espaços onde queríamos, dar corredor lateral para poder cruzamentos, portanto, onde nós somos realmente fortes pela imponência dos nossos jogadores. Tivemos as nossas oportunidades de transição, acho que foram mais, portanto tivemos a no Dabo na primeira parte, tivemos a do Janderson na segunda parte, portanto foram mais do que essas, portanto para além do penalti, portanto mais uma vez o adversário, sobre o ponto de vista daquilo que são as oportunidades reais, que eu me lembre, a do Figueiredo a acabar o jogo, uma grande defesa do Rangel, acaba por, como eu disse, acaba por ser um resultado justo da melhor equipa, daquela que interpretou melhor o jogo e foi ao encontro daquilo que o jogo pedia. Por isso, parabéns aos jogadores, parabéns à torcida e mais uma vez faço o apelo de no sábado às 4 da tarde vamos encher o Mangueirão e ver realmente a força de um gigante que aos poucos vai acordando. As mudanças naquele momento deram tranquilidade até a vitória. Por que não foram feitas antes? As mudanças, quando se ganha, são sempre bem feitas, as trocas são sempre muito bem feitas. Portanto, o futebol é isto. Se eventualmente houvesse um golo do empate, ia-se perguntar porque é que se trocou aquele por o outro.
o futebol é assim mesmo, nós temos que aceitar, são as regras. Mas qual era a pergunta? Porquê é que foram tão tarde? E já disse que nós só tínhamos mais uma paragem. Tivemos uma paragem forçada pelo Pavani, tivemos uma paragem forçada pelo Marrone logo no início e depois só tínhamos uma paragem. E eu não podia logo trocar porque eu tinha que desgastar um bocadinho mais alguns jogadores para poder ter essas três trocas. Eu arrisquei até demais relativamente ao Nico. Portanto, elas surtiram o efeito, sabe porquê? Porque ganhamos. E quando se ganha, pouco ou nada se questiona, está-se tudo bem, porque infelizmente a sociedade, nós vivemos num mundo de resultado. Mais uma vez, dar os parabéns aos jogadores, dar os parabéns à torcida que esteve aqui presente e vamos encher o Mangueirão no sábado às 4 da tarde contra o Botafogo. Esse foi Antônio Oliveira, senhoras e senhores. Fafá de Belém no estúdio? Que baita coletiva. Eu anotei alguns pontos aqui, a gente vai falar sobre isso. Ai, professor, a galera não tá concordando muito contigo aqui no chat, não. Não explica. Ele não está falando com o Rodolfo, não está falando com o João, não está falando com o Matheus, está falando com o Luiz, o Júnior Senna, o João Serra, o Jean Patrick, o Dionísio Filho e o Luiz Pastana. Ele não está falando pra gente, ele tá respondendo pro torcedor do clube do Remo que olha para campo e vê o Remo sofrer contra um time que está na beira da zona de rebaixamento, que perdeu ainda há pouco para um time que estava na zona de rebaixamento. Eu entendo a questão da postura do treinador. Mas o europeu é assim. Mas ele não foi direto, ele foi sarcástico em quase todas as respostas que ele deu hoje no jogo. E isso não ajuda em nada a imagem dele junto ao torcedor. Principalmente isso. Tá aqui, ó. Leia 3 comentários aí.